Essa semana eu fiquei mais uma vez em choque por conta de mais um caso de abuso infantil, onde, nesse caso terrível, a criança foi desrespeitada e os seus direitos não foram garantidos. Quando eu comecei a trazer para a internet, lá atrás assim, de uma forma bem crua, o que tinha acontecido comigo sobre também ser vítima de abuso infantil, eu achava que eu era meio que de um grupo bem pequeno de pessoas. Mas depois disso, eu fui percebendo que muitas histórias começaram a pipocar. E eu não estou dizendo que foi exclusivamente porque eu trouxe isso para a internet, de forma alguma. Mas acho que por conta de campanhas e muitas coisas começaram a ser feitas e tal, esse tema começou a vir. E muitas pessoas tomaram coragem para falar o que tinha acontecido com elas. E a gente foi descobrindo quantas pessoas sofreram infantil. Esse é mais um caso. Esse caso trágico do menino Gustavo Veloso Feitosa, de apenas 3 anos, não comoveu só a mim, comoveu todo o Brasil, né? E esse caso também levanta discussões profundas, gente, sobre o sistema de proteção à infância. Porque a tragédia, que eu acho difícil alguém não saber desse caso, né? Mas a tragédia aconteceu em Tocantins, em Palmas, na verdade. E o pai ali, uma pessoa estudada, que é advogado, eu nem vou citar o nome dele, gente, pelo amor de Deus, nem vale a pena. E a madrasta da criança também foram ali presos, e até então o que se sabe, o que se entende é que o pai cometeu esse crime contra essa criança. Vamos ver algumas questões sobre esse caso, gente. Bom, primeira coisa é sobre o crime. Gustavo ele foi encontrado sem vida na casa do pai, e foi agora, no início de agosto. É um caso, entre aspas, fresquinho, né? Vamos dizer assim. Caso que acabou de acontecer. A ideia inicial ali era simular um afogamento, né? Então, o pai registrou o caso afirmando que o filho havia se afogado ali na piscina da residência. Poderia ser um caso de afogamento se não fosse o fato da criança estar com inúmeras fraturas e até lesões internas, coisa que afogamento não vai dar. Exames do Instituto Médico Legal descartaram, então, o afogamento. A gente sabe disso. E o laudo apontou morte por múltiplas agressões, laceração intestinal, hemorragia interna e fortes indícios de violência. O pai está preso, e eu gostaria muito que já existisse prisão perpétua no Brasil, porque esse para mim é um caso de prisão perpétua. Não sei o que está faltando para as autoridades entenderem que já passou da hora das leis brasileiras mudarem, serem mais rígidas e de, inclusive, surgir prisão perpétua. Eu, por exemplo, ainda não sou favorável à pena de morte no Brasil por conta da corrupção, por conta de inúmeras pessoas que seriam mortas, às vezes até inocentemente, para pagar por erro de outras pessoas, para que o caso fosse arquivado, eliminado. A gente sabe que isso pode acontecer, então só por isso eu não sou a favor da pena de morte. Mas a favor da prisão perpétua eu sou, porque se a pessoa for inocente, ela vai recorrendo. No vídeo gravado pela mãe ali da criança, antes da tragédia, Gustavo, ele chora intensamente e diz com todas as letras, por que ele não quer ir? Porque ele me bate. Essa foi a maneira que Gustavo justificou o medo de ir para a visita com o pai. A criança estava desesperada, dá pra ver no rostinho dele, gente. Pelo amor de Deus, como não ouviram essa criança, como não viram essa criança. Deixa eu abrir uma aspas aqui, embora eu quero que você entenda que eu não tô querendo crescer no caso do Gustavo e nem tô querendo aproveitar a situação do Gustavo para falar de mim, mas eu sou, quer você queira ou não, uma vítima de abuso infantil. E uma das coisas que eu fiz quando eu era criança, no desejo ali de, sei lá, no meu pensamento infantil de proteger minha mãe, porque no meu entendimento da época ela era vítima, coisa que hoje eu não vejo dessa forma, e eu contei para a mãe do abusador. Não contei para minha mãe. Nada foi feito, óbvio, nada foi feito. Então, assim, a criança, ela tenta se expressar.
ela tenta dizer o que está sentindo, ela tenta dizer o que está acontecendo da maneira dela, com as ferramentas que ela tem. A ferramenta que eu tive no momento, quando aconteceu a minha situação, era dizer, vou contar para a mãe dele sofrer, e vou evitar que a minha mãe sofra. Dito isso, vamos voltar para o caso do Gustavo. Nesse vídeo a gente vê nitidamente Gustavo implorando para não ir para o pai. O conselho tutelar já sabia que a criança não tinha o desejo de ir. O que eu fico a me perguntar é, por que nada foi feito? E aí, tem gente que vai culpar essa mãe. Ela pode ter falhado? Até pode. Mas quando eu assisti também um vídeo sobre ela, onde ela, na verdade, relata sobre o caso, dá para perceber nitidamente o medo, o pavor, o terror que essa mulher tinha desse homem. E o abuso emocional que esse homem ainda tinha, causava sobre ela, mesmo estando separado, mesmo estando com outra pessoa. É uma violência terrível. E é óbvio, que eu não preciso nem relatar aqui, que ele colocou toda a raiva, todo o ódio que ele tinha dessa mãe nessa criança. Eu acredito até que era a mãe que ele queria matar. E ele fez isso com a criança. Então, a mãe já havia registrado inúmeros boletins, já havia registrado que o filho não retornava das visitas saudável, que ele chegava com lesões, marcas de agressões, desde 2024. São 2 anos de sofrimento. Também já houve amostras de que ele chegava dopado. Então, gente, o histórico desse agressor estava muito claro. Áudios com ameaças contra a ex-companheira, além de medidas protetivas anteriores registradas por essa mãe. E mesmo assim, Gustavo não foi protegido, como eu também não fui e como muitas crianças não são. Eu nem me recuperei ainda de ter dito que estava revoltada aqui com outro caso e agora surge aí mais um caso de criança sendo agredida, sendo invadida, sendo abusada, desrespeitada na sociedade. Todos nós, de alguma forma, temos culpa. Todos nós, de alguma forma, temos culpa. Eu acredito que o que precisa ser revisto é a questão da obrigatoriedade das visitas. A defesa da mãe esclareceu que o envio da criança ao pai decorria de uma determinação judicial de visitas regulamentadas pelo divórcio. Eu penso que, como que esse juiz não ouviu essa criança, se a criança não quer ir, não vá, faz esse pai ver essa criança com acompanhamento de alguém, na casa do avô, da avó, mas com ele ali presente, com alguém presente, ainda que seja com uma liderança judicial presente. Eu não estou dizendo que o pai não possa ver, inclusive nesse caso era bom que não visse mesmo e acho que esse pai não tinha direito de ver mesmo. Mas sabe, eu não estou dizendo que os pais não têm o direito a ver, mas quando houver dúvidas, já passou da hora de leis serem feitas, elaboradas para que, olha, você ainda não está numa situação que você possa exigir que a criança vá com você sozinho, então você vai ter a visita da criança acompanhado de alguém, acompanhado, observado, sabe? Isso é uma segurança maior para a criança. A severidade da lei da alienação parental, ela cria um receio sistêmico em mães protetivas. Porque o descumprimento ali do acordo de visita gera um risco iminente de quê? Da perda da guarda do menor a favor do agressor. E aí a mãe fica com medo e deixa ele ir. Eu vou te contar uma história, tá? E mais uma vez eu quero deixar claro, para encerrar esse vídeo, de que eu tô contando um relato meu aqui, mas não é para crescer na história de Gustavo, não é para comparar minha dor com a do Gustavo, nada disso. Mas quando meu filho mais velho era menor, o pai dele também tomou meu filho de mim. Ficou 1 mês com meu filho, sem eu saber aonde meu filho estava. E aí o oficial de justiça fez uma busca, uma varredura, e eu lembro como se fosse hoje do rostinho do meu filho, voltando para casa, me vendo, com aquele olhar de, sabe, sem uma alegria, mas ao mesmo tempo uma saudade. Meu filho mais velho sofreu alienação parental. Carrega traumas, não só de coisas que eu errei, óbvio, mas também de mentiras contadas por conta da alienação parental, que é uma ferramenta muito utilizada por pais abusadores, irresponsáveis, que não pensam no futuro da criança. Só pensam em destruir a imagem da mãe para aquele filho. E essa mãe temia isso. Foi por isso que ela deixava ir. Porque ela sabia que se ela não deixasse, até risco de ser presa ela teria.
Ai, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. É triste como a palavra da mãe. Primeiros sinais emitidos pela criança não são ouvidos, não são vistos. Precisamos ouvir nossas crianças. Os sinais estão ali. Os sinais estão ali. Se você percebe que alguma criança está sofrendo algum tipo de abuso, diz que sim. Ai, gente, desculpa. Eu me sinto... É terrível ter que dizer que eu me sinto privilegiada por estar aqui contando isso pra você, falando sobre isso pra você. E o Gustavo não teve essa oportunidade. Mesmo a minha história sendo ruim, ela nem chega perto da do Gustavo. É triste você ter que comemorar estar vivo e ter tido uma segunda chance. Coisa que o Gustavo não teve.